Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao canal. E o nosso vídeo de hoje é sobre como construir um currículo campeão e se destacar dos demais candidatos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafa Carvalho, sou um ex-executivo de RH com mais de 16 anos de experiência nessa área, um apaixonado pela área de pessoas e hoje um dos meus objetivos é ajudar você a conseguir o emprego que você deseja. E olha, turma, o tema dessa aula de hoje, ele é importantíssimo, porque a maioria das pessoas cometem muitos erros ao fazerem os seus currículos. Ou seja, elas não sabem, por exemplo, que modelo usar, ela não sabe que conteúdo colocar ali no currículo, quais são os campos mais importantes que ela deveria dar mais atenção nesse currículo. E na aula de hoje, eu vou te dar para você de uma forma muito simples, quatro passos que você, se você seguir, você vai evitar de cometer todos esses erros aí que a maioria das pessoas cometem num processo de seleção e com isso deixam inclusive de passar de uma etapa inicial de um processo de seleção. Legal? E só lembrando vocês, toda segunda-feira às 19 horas, nós teremos vídeos aqui no canal e os vídeos sempre tratarão também desse tema, ou seja, te auxiliando para que você consiga um novo emprego o mais rápido possível, caso hoje você esteja sem emprego. Mas caso você esteja ativo hoje, trabalhando mais, de certa forma, descontente com o seu trabalho ou inseguro, você também receberá muitos conteúdos para te auxiliar nessa busca de um novo emprego. Então fica atento. Coloca lá o lembrete no nosso canal e assim toda segunda-feira às 19 horas você pode receber o conteúdo desses vídeos. Mas vamos aqui entrando aqui no nosso tema e vamos falar um pouco então como você pode construir esse currículo campeão. E olha só, turma, a maioria das pessoas, como eu disse para vocês, e talvez aí 80, 90% das pessoas, dos candidatos, né, eles não dão atenção a fatores importantíssimo na construção de um currículo. O primeiro fator que eles dão atenção é qual modelo usar, que modelo de currículo eu deveria usar. Eles não dão atenção a isso, eles nem sabem que existe um modelo. Um outro erro comum é tamanho. Muitas vezes as pessoas pecam pela falta de informação, faz um currículo lá com uma página, mas faltando informação, ou às vezes pecam pelo excesso. As pessoas fazem, por exemplo, 3 páginas de currículo com inúmeras informações e o recrutador não quer ver isso e pior, ele não tem tempo para ver isso. Então as pessoas também pecam pelo excesso. Um outro erro muito comum é não saber organizar as informações ali do currículo, ou seja, quais campos são mais relevantes e mais importantes para dar atenção a isso. E as pessoas também desconsideram isso, ela não sabe, ela preenche tudo da mesma forma, da mesma maneira, e com isso deixa de ser objetivo e claro no conteúdo do currículo dela. Um outro erro também assim clássico é que habilidades você deve citar no seu currículo. E a maioria das pessoas erra feio nisso. As pessoas muitas vezes ficam colocando o que a gente chama de soft skills, habilidades comportamentais. E ela enche o currículo dela, por exemplo, de habilidades comportamentais, sendo que não é necessário neste momento. Não precisa colocar ali no currículo, neste momento, as habilidades comportamentais, porque principalmente no momento da entrevista é quando isso vai ser avaliado. E aquelas habilidades, os hard skills, principalmente as habilidades técnicas que você deveria mencionar no seu currículo, muitas vezes isso não é incluso. Então deixa de ser relevante aquele currículo como ele poderia ser, tá bom? Mas eu vou dar para vocês aqui, de forma muito simples, 4 dicas, 4 passos que se você seguir, você vai ter chance de construir um currículo campeão, um currículo que é atraente do ponto de vista do recrutador, o que vai te fazer passar pela etapa mais importante, que é a primeira etapa de triagem para aquela vaga que você se candidatou, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo que vocês deveriam considerar na construção do currículo de vocês é que modelo você deve usar.
Isso é importantíssimo. Existem alguns modelos clássicos no mercado. Existe um modelo do currículo funcional, o currículo cronológico, assim como também hoje em dia tem currículos por vídeos, infográficos, são modelos aí que existem no mercado. Dois deles que são mais comuns. O currículo funcional é quando você descreve as funções que você teve ao longo da sua carreira neste currículo, seguindo esta ordem. O currículo cronológico, ele segue de fato a cronologia do teu histórico profissional, que pode ser da empresa mais antiga para mais recente ou vice-versa. Esse é o cronológico. Eu diria para vocês o seguinte, o ideal é você escolher um currículo, um modelo de currículo que você se sinta confortável com ele e que você veja que faz sentido para aquela vaga que você está se aplicando. Eu te recomendo, talvez, você iniciar e utilizar o currículo cronológico. Ele é muito simples, ele é muito conhecido pelos recrutadores, talvez seja o mais utilizado. Então, se você tiver na dúvida, comece utilizando o currículo cronológico, e onde você vai listar todo o seu histórico profissional, e eu recomendo você fazer isso, colocar no máximo, caso você tenha muitas experiências, colocar no máximo de 3 a 5 empresas aí, caso você tenha tudo isso. E colocando da mais antiga para mais recente. Então, este é o primeiro passo, você definir qual modelo de currículo você deveria utilizar. E já recomendo aqui que você utilize o currículo cronológico. Lógico, de repente você fala, poxa, mas eu atuo numa área que lida muito com inovação, criatividade, eu me sinto mais confortável utilizar um outro modelo de currículo, como por exemplo o infográfico. Problema nenhum. Como eu falei no início, o fundamental é que você utilize um modelo de currículo que você entenda que faça sentido para você e para aquele estilo de empresa que você está se candidatando, que você está tentando uma vaga lá, tá bom? Então, primeira dica aí, escolha o modelo do seu currículo e, obviamente, estude sobre este modelo, para como você pode fazer da melhor maneira possível o uso deste modelo de currículo. Segundo passo, turma, que é extremamente importante, é um dos mais relevantes aí na construção do seu currículo. Você tem que focar, a hora que você for redigir o seu currículo, nos campos que são mais importantes. O currículo ele vai ter uma série de campos que você deve preencher. Você tem que focar naqueles que são mais importantes. E eu vou te dizer aqui quais são os campos mais relevantes, quais são aqueles campos que o recrutador bate o olho primeiro e ele já quer coletar a informação ali para ver se é um candidato que serve ou não para aquela vaga que ele está tentando preencher. E os campos mais importantes de um currículo são 3. O primeiro campo fundamental é o campo objetivo, que é o campo onde você deve colocar de forma muito sucinta qual é o seu objetivo, que tipo de vaga, que tipo de posição você deseja naquela companhia. E você pode colocar inclusive o cargo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Um exemplo muito simples. Eu desejo ser eu busco uma vaga de analista financeiro. Perfeito, então o teu objetivo é uma posição de analista financeiro. Não, eu busco uma vaga de especialista em TI. Coloque isso no seu objetivo. Então, no campo objetivo é fundamental que você descreva qual é a vaga, qual é a função que você tem como objetivo de atuar naquela empresa. E você aqui tem que ser super sucinto e claro. Então esse é o campo um dos campos mais importantes na construção do seu currículo. Segundo campo, que é extremamente relevante, é um campo que vem logo abaixo do objetivo, que é um campo que a gente chama de resumo das qualificações. O resumo das qualificações nada mais é do que um resumo da sua vida, ou seja, quem é você, qual é o seu histórico profissional, qual a sua experiência, quais são os seus diferenciais e o que você quer para você. Mas é um campo que você vai ter no máximo aí um parágrafo para descrever tudo isso. Então é fundamental, de novo, que você seja muito objetivo ao redigir este campo e tente colocar um pouco do resumo da sua história de vida profissional. Então, resumo das qualificações. E, obviamente, que esse resumo das qualificações, as informações que estão ali, tem que estar muito alinhado com o seu próprio campo objetivo.
como aquele exemplo que eu dei. Vamos supor que você está buscando uma vaga de gerente de contas a pagar, uma vaga super específica que você está buscando. No teu resumo das qualificações, você vai trazer um pouco do seu histórico de forma sucinta, mas isso tem que estar muito alinhado com aquela vaga que você está buscando, que você acabou de dizer. Então lembre-se disso também quando você for preencher o campo resumo das qualificações. E o terceiro campo que também é extremamente relevante no currículo é o campo histórico profissional. No histórico profissional, de fato você vai listar, colocar, né, as informações de todas as experiências, todas não, desculpe. Você vai colocar as informações das experiências profissionais que você teve, que pode ser de 3 a 5 experiências, caso você tenha esse número. Se você tiver só uma experiência, coloca uma, se tiver 2, coloca 2, mas no máximo 5 experiências. Nesse campo histórico profissional, eu recomendo que você coloque da empresa mais antiga para a empresa mais atual e, obviamente, você vai colocar qual é a empresa que você atuou, qual é o período que você atuou dentro dela, qual é a função, os cargos, o cargo ou os cargos que você teve quando você ficou nessa empresa. E ali também você coloca um pouco os resumos dos resultados e as experiências que você teve nessa empresa. Então esse é o campo histórico profissional, também extremamente relevante num currículo. E ele, novamente, ele tem que estar muito alinhado, o conteúdo dele tem que estar super alinhado com o campo objetivo, que é quando você diz qual a vaga que você tem interesse. Ele tem que estar alinhado com resumo das qualificações, com aquele campo ali. Então lembre-se disso também quando preencher o campo histórico profissional. O passo 3 que você tem que considerar na construção do seu currículo é o uso de palavras-chave. Palavras-chave são importantíssimas na construção do seu currículo. Lembra o seguinte, a gente falou até agora, o passo 2 é você focar na redação dos campos mais importantes de um currículo, que são o objetivo, o resumo das qualificações e o histórico profissional. 3 campos extremamente relevantes no seu currículo. E o terceiro passo, que é muito importante, é você fazer uso de palavras-chave. E essas palavras-chave têm que justamente estar dentro desses 3 campos. Você tem que usar palavras-chave no seu objetivo, você tem que usar palavras-chave no campo resumo das qualificações e você tem que usar palavras-chave no seu histórico profissional. Mas, Rafael, o que são as palavras-chave? De forma simples, palavras-chave são palavras que representam principalmente o seu diferencial, que pode ser uma formação, uma experiência que você desenvolveu na carreira. Isso pode sintetizar em uma palavra-chave. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, vamos supor que você seja da área de IT, de tecnologia da informação, e você seja um especialista em Python. Então, a palavra-chave especialista em Python é super importante para você. Então, você deve incluí-la, se necessário, no resumo das qualificações, no histórico profissional também. E, se for o caso, usar lá no campo objetivo, quando você falar do cargo que você objetiva, tá? Então, esse é um exemplo de palavra-chave. Vamos supor que você é da área de recursos humanos e você é um especialista em remuneração e benefícios. Então, remuneração e benefícios são palavras-chave que você deve considerar nos campos principais do seu currículo. Então, o seu currículo deve estar recheado de palavras-chave que representam você, que mostram o seu diferencial. E por que é importante palavra-chave no currículo? Porque a maioria dos recrutadores, a primeira filtragem que eles fazem é via sistema. Geralmente eles usam alguma plataforma, então o próprio recrutador coloca palavras-chave que ele está buscando naqueles candidatos e o sistema vai triar os currículos com base nessas palavras-chave. Então, o terceiro passo para vocês fundamental é o uso de palavras-chave principalmente nos 3 campos mais importantes do currículo, mas também em todo o currículo. E o quarto passo que vocês devem considerar
para construir um currículo campeão. E este quarto passo é o seguinte, pessoal, importantíssimo, e a maioria das pessoas às vezes desconsidera, nem sabe que tem que dar atenção a isso, que é o seguinte: todas as informações que você for colocar no seu currículo, na hora de redigi-lo, você tem que ter em mente o quê? A descrição da vaga a qual você está se candidatando. Então, por exemplo, você tem interesse numa determinada vaga, numa determinada empresa, busque ali a descrição daquela vaga, entenda quais são os requisitos, o que é procurado naquela vaga. E aí, na hora de você construir o seu currículo, você formata o seu currículo tendo em mente aquela vaga. Obviamente, você sempre vai colocar informações suas genuínas, que são verdadeiras. Você não pode mentir no currículo de forma alguma, mas coloque aquelas informações que vão ter mais peso para você, porque o recrutador está buscando aqueles requisitos. Então, você faz o seu currículo, a redação do seu currículo, sempre pensando naquela vaga a qual você está se candidatando, pensando nos requisitos que são esperados ali, nos hard skills, nos soft skills, etc. Então, esse é um quarto passo fundamental para você fazer um currículo campeão, tá bom? E olha, turma, diante de tudo isso que a gente falou, desses 4 passos, primeiro passo, defina um modelo que você vai usar de currículo. Segundo passo, foca nos campos mais importantes do currículo: objetivo, resumo das qualificações, histórico profissional. Terceiro passo, o uso de palavras-chave em todo o seu currículo. E o quarto passo, sempre formate o seu currículo com base naquela descrição de vaga, descrição de cargo a qual você se candidatou ou está se candidatando. Por mais que a gente fale que isso é importantíssimo, a maioria das pessoas não seguem isso. Então elas erram e deixam de ser candidatos incomuns, deixam de ser candidatos atraentes para o recrutador. Se você seguir esses 4 passos, você provavelmente vai estar entre os melhores candidatos que se candidatou para aquela vaga. Você vai ser triado, você vai ser selecionado na primeira etapa, que é uma das mais importantes. Dúvidas, por exemplo, turma, que a maioria das pessoas tem quando elas vão preencher um currículo. Isso aqui eu vou dar com vocês como um bônus, aqui como um adendo. A dúvida básica, que eu já até respondi, é quantas páginas deve ter um currículo. E um currículo ele deve ter de 1 a 2 páginas. Se você tem pouca experiência profissional e de repente você consegue colocar todas as suas informações com qualidade em uma única página, tá tudo certo, tudo perfeito, utilize apenas uma página. Se de repente você tem já uma certa experiência profissional e não cabe em apenas uma página, então utilize 2 páginas para construir o seu currículo. O que você não deve fazer? De forma alguma, 3 páginas não dá. 3 páginas nenhum recrutador quer receber, deseja receber, porque ele não tem tempo para isso. Então, não cometa esse erro de colocar 3 páginas no seu currículo. Uma outra dúvida muito básica hoje é em relação ao inglês. Hoje, a maioria das empresas exige inglês. Poxa, Rafael, que informação que eu coloco lá? Vocês têm que ser muito objetivo em relação a essa informação. E em inglês é o seguinte: ou você é básico, ou você é avançado, ou você é fluente. Ponto. Se você tiver alguma dúvida de qual nível você está, faça um teste pela internet, um teste de proficiência, que ele vai te mostrar em qual nível você está. Mas é isso, e seja genuíno nessa informação, porque se você colocar uma informação que não é verdadeira, por exemplo, você coloca lá que você tem inglês fluente e você tem inglês básico, isso é uma mentira. O entrevistador ele vai testar isso com você, ele vai te entrevistar provavelmente em inglês e você vai passar vergonha no processo de seleção. Então não comete esse erro. Uma outra dúvida clássica: poxa, eu devo colocar só as habilidades técnicas ou também as comportamentais? Principalmente as técnicas no currículo, tá? As comportamentais, você de forma sutil, você já vai estar dizendo quando você for compartilhar resultados que você alcançou nas suas experiências profissionais. Lá no campo histórico profissional, quando você for mencionar a sua experiência, você pode colocar ali alguns resultados alcançados. Isso por si só já fica subentendido um comportamento, uma habilidade comportamental sua. Você não precisa listar habilidades comportamentais no currículo, não tem necessidade. Isso é utilizado no momento da entrevista para o recrutador avaliar com você. Então não precisa num currículo. E uma outra
dúvida básica muitas vezes, o pessoal que às vezes fez mestrado e doutorado está acostumado com o currículo modelo Lattes. Poxa, funciona se eu fazer um currículo modelo Lattes? Não, não. O mundo corporativo não quer receber um modelo currículo Lattes. Se você fizer isso, você está descartado de cara. Então, desconsidere currículo Lattes na formação do seu currículo. Pessoal, espero ter ajudado vocês hoje com esse vídeo, com essa aula, um vídeo mais prático. Porém, como eu disse para vocês, a maioria das pessoas não dá atenção a esses fatores, erram na construção de um currículo e por essa razão não passam nem da primeira etapa. Se você seguir esses 4 passos que eu compartilhei hoje com vocês aqui, vocês terão construído um currículo campeão, um currículo de um candidato incomum, aquele currículo que tem altíssimas chances de passar na primeira etapa, que é a mais importante no crivo dos recrutadores. E aí você ser chamado para uma próxima etapa, que geralmente é uma entrevista. Então, siga essas 4 etapas que você vai ter em mãos um currículo campeão e altíssimas chances de avançar em busca dessa vaga que você tão deseja. E só para lembrar, turma, toda segunda-feira nós vamos disponibilizar sempre aqui no canal, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, nós vamos compartilhar vídeos com temas que são extremamente relevantes para que você consiga acelerar a você conseguir o emprego que você deseja, ou caso você esteja hoje trabalhando e buscar algo novo, eu vou te auxiliar a acelerar também este processo, para você conseguir um novo emprego em uma outra empresa que talvez faça mais sentido para você. Tá joia? Grande abraço, aproveita aqui para compartilhar também esse vídeo com pessoas que você conheça, que estejam precisando também desse conteúdo, e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Grande abraço!